Oi, Silvio, tudo bem por aí? Como você está? Estou bem, obrigado. Você está bem também? Tudo bem também. Silvio, eu acho que essas duas falas aqui do começo do nosso programa, do David Bacelar, da FUP e de Lula, resumem magnificamente bem essa situação que a gente está vivendo. Quando o David Bacelar fala não muda o preço porque não quer. É isso, né? E o Lula complementa, ele fala não muda porque ele não quer desagradar acionista que está ganhando muito com os lucros da Petrobras. É essa a situação. Se trata de uma bravata a constituição de uma CPI como essa, com pressão, né? Por pressão, por pura pressão ali do governo. Como que você está vendo esse cenário? A primeira coisa que eu vejo é uma subserviência desse governo ao capital internacional, né? Na verdade, ele não é uma subserviência, porque ele se dispõe a facilitar os negócios do grande capital, inclusive no processo das privatizações, aonde, por exemplo, está anunciada também a privatização da Petrobras, ocorreu agora esse movimento com a Eletrobras, né? Existe aí uma doutrina por trás, que é adotada pelo governo Bolsonaro, mas é internacional, de que o Estado tem que ser mínimo. Mas ele tem que ser mínimo na perspectiva de atender as necessidades da população. E tem que ser máximo na proteção dos interesses dessas grandes empresas, desse grande capital, né? E para você ter uma ideia, o lucro da Petrobras na produção do petróleo, já transformado em derivado, em gasolina, é da ordem de 72%. Então, aquele litro de gasolina que você está pagando 7,5 em média no Brasil para poder encher o tanque, na verdade, para a Petrobras ele custa 2. Você veja só, essa política é uma política comandada pelos acionistas que detêm o controle de ações que estão na Bolsa de Nova York, que estão na Bolsa de São Paulo, e que não querem abrir mão do lucro. A Petrobras, no último trimestre, lucrou 44 bilhões. Né? Foi a segunda maior lucratividade de todas as grandes petroleiras do mundo. Né? Aí você tem, por exemplo, o Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil, que hoje faz uma frase que está no jornal Valor, que diz assim: não vejo por que a Petrobras ser pública no atual momento, porque ela não trouxe benefício nenhum para a população. É de um cinismo isso, né? É de uma arrogância, é de uma mentira tão extrema. Quer dizer, a Petrobras ela articulava alguma coisa como 10% da produção da riqueza nacional. Ela articulava com alguma coisa como 10% do PIB, até ser esquartejada por esse governo. Né? Ainda é a maior empresa brasileira. Nós precisamos ter em mente que ela tem que ser controlada pelo governo. Quer dizer, o próprio plano de governo já anuncia alguma coisa que está sendo ventilado hoje, né? Mas a Petrobras ela tem que retomar a dimensão que ela tinha, no sentido de ser uma empresa que também articula outras cadeias produtivas no Brasil, né? Como ela fez antes. Né? Então, a própria distribuição, a produção do gás liquefeito, o bujão de gás, quer dizer, todas essas coisas têm que voltar a um controle público. Né? E não se confunda controle do Estado com controle público, porque se nós não tivermos um órgão regulador que imponha um respeito às leis, fica a lei do mais forte. Né? E, de fato, quer dizer, o que está acontecendo hoje ainda é uma espécie de liquidação de fim de governo. Né? Os Correios, a Eletrobras, a Petrobras, essa conversa de privatizar é repassar aquilo que foi construído com o suor do brasileiro para as empresas internacionais, porque é controlado o capital para essas empresas nacionais, que não tem nenhuma dimensão de defesa do nacionalismo, de defesa do Brasil. É uma destruição que envolve uma aliança entre o Centrão, veja só o que o Ciro Nogueira está falando, né? E essa ideia de que tem que vender tudo. Né?
é lamentável que isso aconteça, não pode continuar dessa forma, né? Mas a situação que se impõe por força da crise internacional, da guerra da Ucrânia e tudo mais, ela foi enfrentada de outra maneira pelo Reino Unido, pela Inglaterra. Eles acabaram de criar, para uma ação imediata, para uma coleta imediata, um novo imposto sobre o lucro extraordinário das petroleiras do Reino Unido, da ordem de 25% do lucro extraordinário. Para onde vai isso? Vai para ajudar aquela população que ia ficar abaixo da linha da pobreza com o aumento dos custos todos, da inflação, da eletricidade, do petróleo e tal. Então, mesmo um país conservador, como é a Inglaterra, né, resolveu tomar uma atitude dizendo assim, não, esse lucro é demais, é extraordinário, e essa dinâmica de subir o preço, que faz subir a inflação, que faz subir os custos de vida, não pode ser às custas de todo o sofrimento da população. Então, vamos tirar uma parte dessa lucratividade extraordinária e vamos destinar aos pobres, né? Foi isso que eles fizeram, estão fazendo, e seria possível fazer aqui também. Não há nenhum impedimento para isso, né? E, na verdade, o que você tem é o contrário, né? É a ideia de que, e vou entrar no tema do teto dos gastos, né? De que as políticas sociais não cabem no orçamento da nação. Ou seja, atender às necessidades da maioria, atender às necessidades da população, né, não está no rol das preocupações dos governantes, que só querem favorecer o grande capital e se beneficiar com elementos de corrupção dessa transição do que é público para as mãos do setor privado, né? Isso é muito grave, né? É um fim de governo que já está ele mesmo dizendo, talvez a gente não consiga continuar fazendo isso, então vamos tentar rifar agora, né, esse patrimônio público para botar na mão dos lobbies empresariais, porque também eles não ficam quietos, né? Há setores empresariais interessados na Petrobras, na exploração do pré-sal, nas riquezas que seriam um ativo capaz de beneficiar a toda a maioria da população. Eu lembro, inclusive, do Fundo Social criado no governo Lula, né, para que a Petrobras financiasse educação e saúde com o lucro que ela tivesse, uma parte. Isso foi desativado, não tem mais, não é? Então, duas coisas são importantes agora, quer dizer, recuperar o papel do Estado como agente de desenvolvimento, promotor do desenvolvimento. O desenvolvimento não pode ficar na mão do setor privado, porque senão ele não acontece, né? O setor privado explora de uma maneira predatória os recursos e não se interessa por equilibrar, vamos dizer assim, a distribuição dessa riqueza entre aqueles que ganham mais e aqueles que ganham menos, né? Então, o anúncio de que é preciso retomar o papel regulador do Estado, é preciso controlar o que está acontecendo na Amazônia, é preciso cuidar, vamos dizer assim, do patrimônio de todos os brasileiros para que todos se beneficiem, é uma boa notícia que vem embalada nessa proposta de governo que tem muita coisa interessante, né? E tem muita coisa ambígua, né? Porque se você observar o anúncio de que são diretrizes gerais para fazer um plano de governo, é muita habilidade para compor, com 7 partidos, uma frente e um programa conjunto. Ainda que naquele próprio programa anunciado hoje, ele tenha também algumas indicações muito concretas, como fortalecer, por exemplo, a Embrapa. Isso não é uma diretriz geral, isso é uma ação concreta, que já é anunciada porque é construída com a concordância de todos os partidos envolvidos, né? Eu vejo muito importante não só a recuperação da Petrobras, né? E eu acho que nós estamos passando por um período em que, antes de janeiro do ano que vem, que é quando toma posse o novo governo, nós possamos ter mais 2 ou 3 aumentos a mais de gasolina nesse período, que vai tornando inviável a vida do cidadão que já não consegue pagar, já está em 130, 135
reais o bujão de gás. Tem gente cozinhando com álcool, tem gente juntando madeira para fazer comida, e isso numa situação em que a pobreza se aprofunda. Esses programas, que são programas de assistência aos mais pobres, estão sendo sacrificados, estão sendo cortados, tem mais de 700 mil famílias esperando acesso ao Auxílio Brasil, ele não está funcionando como deveria e foi anunciado. Então tem aí um lapso, um período, que são esses meses que vão até janeiro do ano que vem, né, em que nós vamos sofrer muito. E a população mais pobre vai sofrer mais ainda, porque não se muda essa política que começou no governo Temer. O teto do gastos foi imposto pelo governo Temer com esse argumento. Nós não podemos pagar Bolsa Família, nós não podemos pagar Vale Gás, auxílio para ter a luz, tal, porque não cabe no orçamento. Eu perguntaria, no orçamento de quem? Porque esse orçamento público deveria atender os interesses da maioria e, na verdade, está dirigido para atender os interesses dos mais ricos. Veja bem, inclusive com algumas manobras que são muito delicadas e muito comprometedoras do futuro. Essa mexida no ICMS para tentar diminuir o preço da gasolina, né, tem um ônus da ordem de 126 bilhões de reais por ano. Isso não pode continuar. Né? Isso porque eles não querem enfrentar a discussão de que a Petrobras tem que ser reconquistada pelo poder público. Ela já teve mais participação. A Petrobras já foi 48% do governo, num período anterior. Ela foi diminuindo a participação, porque foram sendo vendidas ações nas bolsas por decisão desse governo, do Guedes e tal, né, do presidente da Petrobras, que era uma linha auxiliar do Guedes. Né, e agora a estratégia, vamos dizer assim, que pode se apresentar como uma solução, né, é o governo investir em comprar mais ações da Petrobras, retomar o controle da sua política, né, e impor um preço que seja razoável. Um preço que ainda dê lucro para a Petrobras, mas que não seja 72% de lucro. O litro da gasolina, em vez de 2, poderia ficar em 3, já era bom, né? É 33% de lucro, uma coisa assim, né? Mas não é os 72 e os 7,53 que você paga na bomba do posto de gasolina. Né? Então existem operações possíveis. Eu acho que os anúncios são positivos no sentido de conseguir retomar a produção da ciência, da tecnologia, voltar a investir nas universidades, no conhecimento, na juventude, num desenvolvimento que envolva, vamos dizer assim, segurança alimentar, agricultura familiar. Essas coisas estão anunciadas no plano de governo, nessa diretriz geral, né? E caminham para o lado correto, do meu ponto de vista, de enfrentar as urgências, que são muitas, né? Principalmente acabar com a fome, né? Mas também organizar programas estruturantes que deem margem a um crescimento que tem que ser de outro jeito. Por exemplo, na questão da reforma trabalhista, que houve uma grita dizendo não pode mudar mais, tal. Eu acho que não dá para voltar para trás. Não, nós vamos revogar isso e ficar com o anterior. Porque a situação do trabalho mudou muito. Você não tinha esse exército de entregadores, por exemplo, né? De motoboys, de gente que usa bicicleta, de gente que pega a bicicleta alugada para poder fazer esse serviço, porque não tem outra coisa. Você não tinha isso antes. Então, a questão do direito ao trabalho e o respeito às regras de um trabalho decente, digno, nos moldes da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, tem que passar por uma nova discussão mesmo, porque não temos mais aquele proletariado que enchia, vamos dizer assim, as fábricas de automóvel. Não tem mais, tem outra coisa. Né? E é justamente essa outra coisa que precisa ser construída a partir da introdução dessas mesmas representações coletivas dos trabalhadores que estão precarizados, dos entregadores, né? Num processo de discussão que envolva eles também, né? E que vá definindo
direitos e garantias que respeitem a dignidade de todo mundo, né? Então, eu penso que há maneiras de se enfrentar isso que são novidades, perdão, que são novidades, né, que precisam ser enfrentadas, né? Sim, Essa ideia da perfeito. cultura também. Essa ideia da cultura é fundamental. Nós acabamos vivendo um período agora em que não se fala de cultura. Ou se quando tem uma manifestação de cultura é acusada de ser comunista, de ser contra a família, de ser, enfim, algo que não é desejado por um tradicionalismo conservador que não consegue ver nada diferente e aceitar nada diferente, né? Então, os passos estão dados, eu acho que é um bom anúncio esse plano de governo, né? Ele precisa ser de fato aprofundado, negociado com a sociedade, e não se trata de negociar com o empresariado, esse também. Mas eu queria ressaltar que no Equador, por exemplo, que apareceu aqui, a CONAIE, a Coordenação Nacional das Nações Indígenas do Equador, há mais de 20 anos vem investindo na articulação das organizações regionais dos povos indígenas. No Equador, os indígenas são mais de 80% da população. É muito mais gente do que aqui, né? Essa população indígena. E eles têm uma capacidade de mobilização que estão definindo o cenário político lá. Quando eles estão mobilizados aí, a notícia não disse, mas eles estão bloqueando estradas, né? De tal maneira que Quito, a capital, está isolada. E eles marcharam aos milhares para a cidade, para se concentrar na frente do Palácio do Governo e exigir as mudanças. É um exemplo de como você pode mudar o cenário político a partir das iniciativas de baixo, a partir da organização do povo, a partir da organização, vamos dizer assim, das demandas e da afirmação dos direitos de quem está sendo privado. Nesse sentido, o Equador está nos dando uma lição hoje em dia, né? A resposta do presidente do Guilherme Lasso tem sido terrível, né? Porque ele respondeu colocando um estado de exceção, retirando direitos civis da população e tá coibindo qualquer tipo de manifestação. Então, acho importante a manifestação da população e um governo que escute, né, a população e possa dialogar e possa estabelecer uma solução do problema juntamente com a população. Thalita, o governo que escuta é aquele que é pressionado. Não há, Sim. não Mas pode esse ter nem a adianta pressão, eu expectativa imagino, de que ele Silvio. seja bonzinho e acolha as demandas, Sim, porque nós sim, estamos tendo interesses de classe confrontados, sim. entende? Quer dizer, aquele governo conservador do Equador atual, né, ele defende as elites, ele defende o Sim. tradicionalismo, ele defende a desigualdade e ele tenta colocar a população indígena como cidadãos de segunda categoria, né? Então, o que está acontecendo lá é um confronto que não é um confronto armado, né? Mas é um confronto dizendo assim, olha, nós não vamos ceder às suas imposições, mesmo que você decrete o estado de sítio e ponha o exército na rua. E essa situação, você pode se lembrar, ocorreu na Bolívia também, né? Sim. Depois do golpe de Estado da Bolívia, né, houve uma mobilização fantástica, as eleições repuseram o MAS, o Movimento ao Socialismo na Bolívia, e a presidente que deu o golpe ganhou uma pena e está cumprindo cadeia por 10 anos, junto com os chefes militares que apoiaram o golpe. Isso também Sim. foi mobilização indígena e mobilização popular. Então, nós estamos vendo à nossa volta o Chile, né? Nós estamos vendo à nossa volta o Peru, nós estamos vendo à nossa volta uma mudança na agenda das demandas e da realidade política na América Latina, na América do Sul, né? Que é uma decorrência desse modelo de superexploração predatória dos nossos países, provocados pelas multinacionais, né? E com a conivência de governos de conservadores e de direita que se aproveitam pegando as migalhas, mas que deixam o filé mignon para o setor internacional, que é o capital voraz, predador, né? Que não tem nenhum respeito pelos direitos de qualquer um.
E nesse sentido de resistências, vamos aproveitar para chamar o Le Monde Diplomatique de hoje, que vai ao ar às 9h30 aqui na TVT, pelas redes também, que vai tratar da destruição da Amazônia e práticas de resistência, né, Silvio? Então, bom, a destruição da Amazônia já é uma questão que está sendo amplamente divulgada. Nós estamos impressionados com o ritmo, a retirada do Estado, do controle da FUNAI, do controle dos organismos que preservam a mata e a própria população indígena, ela abre caminho para o crime organizado, ela abre caminho para os grupos de garimpo, muitos deles chefiados por oficiais de baixa patente do Exército, né? E que vão degradando e depredando. Mas, felizmente, nós também temos redes de defesa da cidadania. Não são tão fortes quanto as da Bolívia e do Equador, mas estão se fortalecendo. Não é? Nós temos as articulações indígenas, nós temos, enfim, quer dizer, um fórum social panamazônico, que é o tema dessa discussão, que articula países todos que estão com a Amazônia dentro de si, quer dizer, tem Peru, tem Colômbia, tem vários países, e esse fórum organiza uma agenda de defesa de direitos e trabalha como uma representação política também das populações da Amazônia, né? Da Panamazônia, que é mais do que o Brasil, né? Então, nós temos 2 representantes do FOSPA, esse Fórum Social Panamazônico, nos trazendo um relato de como eles têm atuado e de como estão enfrentando toda essa barbárie que vai se apossando do território da Amazônia, né? É isso. Discussão importantíssima nesse momento que a gente está acompanhando, inclusive, o assassinato, né, de Dom Phillips e de Bruno Pereira ali na Amazônia. Além disso, então, às 9h30 Le Monde Diplomatique Brasil, hoje aqui na TVT, e você pode também assinar o Diplo, tá bom? É só você entrar em Cadê Nossa Tarja? diplomatique.com.org.br/assine, tá aí certinho, tá bom? Todos convidados, então, a acompanhar o programa e assinar o Diplo aqui. Silvio, sempre bom conversar com você. Suas costuras são sempre ótimas, viu? Muito obrigada. Um beijo para você, bom trabalho por aí, até terça. Muito obrigado, um abraço, até terça. Tchau. Até.